Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam desfrutando de excelente saúde. Bom, a ideia básica desse vídeo é facilitar ou contribuir com um melhor entendimento sobre o estágio, né? Então, nós temos aqui o manual do estagiário, que especifica, né, detalha o que deve acontecer com o estágio, orienta sobre o que vem a ser estágio, entre outros detalhes aí, tudo de acordo com as instruções do Ministério da Educação nossa, né? Então primeiro a gente vai ver esse manual, depois a gente vê um modelo, né? Como é que vai ficar na prática, um exemplo, né? De como que ficaria na prática a produção do estágio. Então esse manual do estágio, ele traz, apresenta, né? Ou faz com que você se identifique, né, com o estágio, traz essa apresentação, na sequência os objetivos, né, do estágio, né, qual é a ideia básica do estágio, né, as propostas, que propicia o estágio. Depois tem o procedimento, né, e como um primeiro procedimento, ele traz aqui, fala sobre a carta de apresentação, né, como já foi dito, essa carta de apresentação é um documento importante, é o primeiro, é o passo inicial, né, de quando você inicia o estágio. Se você já tendo em vista uma instituição de ensino na qual você vai fazer o estágio, a primeira ação sua é ir até a secretaria da faculdade, pegar esta carta, né, de apresentação, que nela vai estar carimbado e assinado pelo coordenador do estágio da instituição do ensino, né? E você, ao pegar essa carta, você leva na secretaria da escola, aonde que vão te aceitar. Então, o diretor da escola ou a diretora vai carimbar e datar esta carta, te aceitando como estagiária ou estagiário, né? E o que ele vai fazer depois disso? Depois ele vai pegar essa carta, vai abrir uma página no livro ATA e vai anexar essa carta lá, oficializando a sua participação como estagiário ou no estágio da instituição. E a partir da abertura dessa página no livro ATA, vai funcionar para você como se fosse um livro ponto, onde você vai colocar a sua entrada, né, e saída conforme a sua participação no estágio e assinar, obviamente. Então é importante por isso, né, porque é por meio dessa carta de apresentação carimbada e datada pelo diretor e também carimbada e assinada pelo coordenador de estágio da faculdade, que vai oficializar a sua iniciação como estagiário ou como estagiária e vai abrir a página no livro ATA, como se fosse um livro ponto, que você vai registrar a sua entrada e a sua saída. Então é importante essa carta de apresentação. Nenhum estágio inicia sem isso, tá? Não tem como, é obrigatório você apresentar essa carta de apresentação e a instituição de ensino te aceitar por meio dela. E também há a ficha, né? A ficha de aceite, que é o processo inverso. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então fique atento ou atenta, né, à importância disso. E tudo, né? Tudo datado e carimbado. Então fala-se da ficha de controle de estágio, né, dentro desse manual. O que você precisa fazer, né? O estagiário deverá fazer o quê? Comparecer semanalmente à escola, apresentar o horário de funcionamento da escola, se apresentar, né, no horário de funcionamento da escola e por aí vai. E orientações finais, né? No nosso caso aqui específico, aliás, todas as instituições de ensino, né, precisam, além das aulas presenciais, da quantidade de carga horárias, né, das aulas presenciais, precisa também complementar essa carga horária presencial, complementar também com atividades extras salas de aula, que no caso é o estágio e as atividades complementares, né, ou as horas complementares. Ao todo são 400 horas, sendo 300 horas, que é o caso aqui do estágio, e 100 horas de horas complementares. Então você compõe a carga horária presencial, no total de horas, acho que são mais de 3.000 horas,
e 400 horas em atividades extra sala de aula, que são 300 horas de estágios e 100 horas de atividades complementares, que não é o caso aqui, as atividades complementares, apenas estágio. Então, cada aluno deverá cumprir a carga horária total de 300 horas, divididas entre 100 horas de educação infantil, 100 horas de ensino fundamental e 100 horas em gestão ou na administração escolar. E não é só isso, tá? Então, por exemplo, nas modalidades educação infantil, que são 100 horas, você vai ter que subdividir 20 horas em observação, 40 horas em participação e também com 40 horas de regência, que se você somar vai dar 100 horas. Então 20 mais 40 mais 40 dá 100 horas. Também 100 horas no ensino fundamental, subdividido em 20 horas também de observação, 40 horas de participação e 40 horas de regência, que dá um total de 100 horas. E 100 horas na gestão escolar ou na administração, subdivididas em 20 horas direcionadas a entrevistas, 40 horas direcionadas à análise de documentos, pedagógicos, e 40 horas direcionadas a áreas diversas, também que vai dar um total de 100 horas. Então são 100 mais 100 mais 100, dá um total de 300 horas de estágio. Então é o que especifica, esse manual aqui. E por aí vai, Então leiam, por favor, não deixem de ler esse manual. Qualquer dúvida é só procurar o coordenador do estágio, no caso que sou eu, e esclarecer essas dúvidas aí. Então, orienta sobre os locais de realização de estágios, escola pública e privada, estadual e municipal, se for pública, atividades de estágio, explica, aquelas 20 horas de atividade de estágio, atividades de observação, pontos a serem ponderados ou considerados, orienta sobre isso, atividades de participação, observação, lembra que é 20 de participação, 40 de 20 de observação, 40 de participação e 40 de regência. Então explica aqui o que é para fazer. Leiam isso, na dúvida, não vou ler aqui porque é muita coisa, mas na dúvida nos procure. Então explica o que vem a ser a regência, algumas sugestões de atividades para a regência, os aspectos a serem considerados na realização do estágio. Por exemplo, da escola, o que você vai observar, quais são as informações que você precisa levantar para compor o seu relatório. Então, da escola, a realidade em relação à escola, tudo isso vai estar lá no formulário específico, tá? Aqui são só explicações. Os objetivos da escola, os conteúdos, a metodologia, quanto à avaliação, que tipo de avaliação, quanto às habilidades de comunicação do professor, quanto à integração do professor, são informações que você precisa levantar estando lá na instituição de ensino. Isso por parte da escola. Quanto ao aluno estagiário, o interesse, a participação, o desempenho e por aí vai. Normas para entrega de estágio, Aqui são as informações que você precisa levantar. Aqui já é a construção específica do estágio, Normas para entrega do estágio. Precisa ser encadernado, deverá ser feito em espiral, utilizando a capa da frente, transparente, contra a capa preta. Isso é padrão, tá? Inserir capa e folha de rosto, nós vamos ver isso a partir daqui nós vamos ver no modelo, daqui a pouco. São tudo informações de construção do relatório em si. A partir daqui é a construção, a escrita, a parte teórica em si, de o que tem que aparecer no relatório de estágio. Folha de rosto, a capa, folha de rosto, orientações sobre normas técnicas, que deve ser feito o relatório, relação às margens, superior 3 centímetros à direita e por aí vai, Tem uma ordem específica que deve compor o relatório, que é essa daqui. Primeiro vem a capa, depois a folha de rosto, depois a ficha de oficialização de estágio. Lembra da carta de apresentação que fica na instituição, que a diretora carimba e assina?
essa ficha de oficialização é ele te aceitando, é o processo inverso. Você leva na instituição de ensino, o diretor vai carimbar e junto com coordenadores vão carimbar e assinarem e te devolver porque precisa aparecer no relatório de estágio. A carta de apresentação, não. A carta de apresentação fica na escola. Tem que compor lá ou aparecer na ata, né, que vai ser o seu livro ponto. Agora, essa ficha de oficialização é o processo inverso. É onde o diretor te aceita e ele carimba e assina e você recolhe essa ficha e tem que estar anexada nessa ordem, né, do relatório. Então, depois da folha de rosto, vem essa ficha de aceite, que te aceitaram na instituição. A ficha de caracterização da escola, o relatório propriamente dito, né, tem que aparecer, e a conclusão. Então essa é a ordem, né? Primeiro capa, folha de rosto, ficha de oficialização, ficha de caracterização e relatórios de estágio especificamente escrito por você. E a conclusão, e por aí vai. Caso haja algum anexo, né, que é o caso que está explicando aqui, o que são isso? Pode ser fotos da instituição, fotos de sala de aula que você queira, né? Fotos de fachada, entre outros, ou algum documento que exemplifique algo que você queira dizer. Então, coisas que não estão nessa sequência lógica aqui de construção do relatório, pode aparecer depois da conclusão do estágio. No caso da foto que eu exemplifiquei, depois da construção do estágio. Aí você coloca ele como anexo. Algum documento que você acha bacana colocar, tudo que não entra na orientação aqui desse manual para a construção do relatório, que você pode colocar depois. Você pode colocar depois, né, da conclusão do estágio. Então, como está dizendo aqui, observação. Caso possua anexos, né, utilizar uma FUN anunciando o anexo, dizendo que vai haver anexo, né, escrito anexo, e a partir daí você coloque aquilo que você acha legal colocar, que não é uma obrigatoriedade do relatório, algo a mais, né, que você acha que é bacana colocar, mas sempre coloque depois, não no meio do relatório, sempre depois de ter feito o relatório. Os relatórios poderão ser digitados em letra Arial ou Times, né, a orientação que está aqui, tamanho 12, né, que isso é norma BNT, letra legível, digitado no caso, né, e apenas as fichas, apenas se você for preencher a ficha de controle de estágio manual. Bom, eu digo para vocês que não é bacana, né, há essa opção de você escrever a ficha de controle de estágio manual, com letra legível, mas não é bacana. Eu acho legal você digitar, porque além de ficar esteticamente mais bonito, né, mais atrativo, mais atraente, não sei, é uma questão de, no momento necessário que você tiver que corrigir algo, fica mais prático você digitar, que é só você alterar. Você salva em arquivo e altera aquilo que for bacana. Porque se você fizer escrita, a ficha de controle de estágio escrita de próprio punho, se observar algo escrito errado, alguma coisa feita incorreto, você vai ter que reescrever tudo de novo. Então, acho que é para evitar esse tipo de constrangimento, acho que é melhor você digitar tudo, né? Relatório, ficha de controle, e salvar em arquivo. Porque se houver alguma necessidade de você refazer, pelo menos está salvo em arquivo, é só você digitar. E não imprima, tá? Também antes, é uma orientação que eu dou bacana também, eu acho, né? Não imprima antes de ter a certeza que está legal. Porque se você imprimir antes e não tiver legal, você vai ter que imprimir de novo. Então pode causar algum aborrecimento aí, além de despesas desnecessárias. Então fique atenta a isso, ou atento a isso, né? Outra dica legal, né? O estágio deverá ser entregue o mais breve possível, né, para que se possa fazer uma pré-análise em tempo hábil. E ressalta-se que o limite diário de estágio são de 6 horas. Né? Que limite diário? Isso é lei federal. Qualquer instituição do país, não só para a pedagogia, qualquer estágio, seja de administração, seja de banco de dados, educação física, qualquer um, nenhum estagiário está permitido
trabalhar ou estagiar além de 6 horas por dia, tá? Isso é fato, né? Não é da nossa instituição de ensino, não é nada disso, é uma lei trabalhista até, que diz que nenhum estagiário pode trabalhar mais do que 6 horas por dia. Ah, eu fiz 8 horas, professor, porque a instituição funcionava mais de 8 horas. Vocês vão perder 2 horas, porque não pode. É máximo 6 horas. Né? Isso dá até processo, se for caracterizado que você trabalhou mais do que 6 horas por dia. E por que deverá ser entregar o mais breve possível? Porque, por exemplo, é comum, é uma prática comum, porém não bacana, geralmente os alunos ou as alunas se preocuparem em montar o relatório de estágio nas vésperas de conclusão do curso. Tem aluno que entrega até um dia depois ou um dia antes, e não é legal, porque se não tiver bacana, se não tiver dentro dos conforme o manual que nós estamos vendo aqui agora, se for encontrado alguma coisa não legal, que não dê como concluído o seu relatório de estágio, é, vai ter que refazer, como foi dito antes aqui. E enquanto você não tiver conforme, né, o nosso manual aqui, a construção do seu relatório, você não cola grau. Você não cola grau. Então tem que ficar atento a isso. Não deixe para entregar nas vésperas, apesar de não ser proibido, né? Mas ressaltamos que se caso houver na entrega e não tiver conforme foi instruído para que se faça, né, o relatório, vai ser devolvido para você, você vai ter que refazer, e enquanto você não entregar, você não cola grau, tá? E isso vale também para as horas complementares. Isso não é uma regra específica da instituição, é uma orientação do MEC, né, que o MEC não vai reconhecer o seu certificado enquanto a instituição não comprovar que você entregou o relatório de estágio e também o relatório das horas complementares ou atividades complementares. Então também fiquem atentos, né, ou atentas a isso. Bom, aqui já é modelo, né, de como proceder, como fazer, né, o estágio. Então essa é a carta de apresentação que foi dita no início, que você deve pegar na secretaria. Pegue em branco com esses dados aqui, tá? Não preencham enquanto o diretor não te aceitar. Certifique-se de apenas estar carimbado e assinado pelo professor coordenador de estágio, que no caso aqui está sendo eu. Então, já está carimbado e assinado lá na secretaria. Isso tem que estar, que quando você for levar na instituição, esse carimbo e o meu nome tem que aparecer aqui. A data, tudo bem. A data, né, o nome do diretor, pode ser preenchido manual, pode ser preenchido lá na secretaria, mas não leve sem carimbar e sem datar. E leve original, tá? Não leve cópia, original. Então, isso fica na instituição. O processo inverso, essa ficha de oficialização é a ficha de aceite, né, que estão te aceitando na instituição, que você deverá preencher. Percebe que ela é mais detalhada, né? Você deverá preencher tudo aqui, pode ser manual também, não tem problema, mas tem que aparecer no seu relatório carimbado e datado pelo diretor da escola. Está vendo aqui? Ó? Você também assina e o diretor carimba e assina. E coloca a data aqui, ó, que é aqui, a partir daqui que oficializa o início do seu estágio. Né? Então, isso aqui é essa carta de aceite, né, pela direção da escola, né, da instituição, que vai ter que estar no relatório seu. Essa primeira não há necessidade, essa carta de apresentação não, essa fica na escola. Agora essa daqui não, essa daqui precisa aparecer no relatório de estágio, carimbado e datado pelo diretor ou pela diretora da instituição, ok? Então, aqui já é o relatório, tá? Ficha de caracterização da escola, né? Aqui são as informações que você precisa levantar lá quando você levantar o estágio. Então você vai preencher tudo isso aqui, ó, vai preencher tudo, essas informações que você vai pegar lá. Aqui é caracterização da instituição, né? A infraestrutura até da instituição. Então são informações que você vai ter que levantar e que vai compor o seu relatório. Aqui ainda não é o relatório, aqui é ficha de caracterização. Aqui sim já é o relatório propriamente dito. Aqui é a parte que você vai construir o seu relatório.
Então, a partir dos dados coletados na ficha de caracterização, você deverá elaborar um relatório do perfil da escola, onde deverá contemplar aspectos quanto as características da clientela, são informações que você precisa levantar, a atuação da equipe técnica, o desenvolvimento do projeto político-pedagógico, né, o PPP da instituição, as diferentes relações que se estabelecem no interior da escola, são informações que você precisa, como estagiário ou como estagiária, levantar, né? Os indicativos de qualidade de ensino e aprendizagem do aluno, provavelmente as instituições quase todas tenham, né? Incluir o que achar pertinente, né? Festas, atividades culturais, de lazer, passeios, projetos educacionais e etc. Então, aqui já é a construção da sua escrita, sendo ela o seu relatório, né? O que é um relatório? É você relatar. A palavra relatório tem relação com relatar. Você relata tudo aquilo. Você escreve tudo aquilo que se pede. Você faz um relatório. Você relata aquilo tudo, no caso aqui, o que está se pedindo. É uma construção escrita sua. E a conclusão do relatório detalhado deverá ser preenchida somente para a escola onde será realizado o estágio, né? Aqui é o relatório de estágio, onde você vai fazer conforme a modalidade, né? Infantil, fundamental ou a administração. Se for infantil, você vai colocar aqui, né? A modalidade do estágio e vai dizer se é observação, aquelas 20 horas, se é participação, aquelas 40 horas e se é regência, aquelas também 40 horas, que totaliza 100. Então, se você fizer observação, você vai escrever aqui os conteúdos. Você vai ter que relatar aqui os conteúdos que foram observados. Se for participação, você vai relatar aqui os conteúdos que foram desenvolvidos. Se for regência, a mesma coisa. Cada modalidade vai ter subdivisões, né, de 20, 40, 60, e cada um vai ter que ter a sua. Então fiquem atentas a isso também, ou atentas, né? E aquela observação de novo aqui, ó, no máximo 6 horas diária, tá? Lembra que são 20 horas por modalidade aqui, você não pode fazer 10 horas no dia, 8 horas no dia, não. No máximo 6 horas, né? Então se você fizer um relatório de estágio de um dia, esse um dia aqui de observação não pode passar das 6 horas, tudo bem? Tanto que você coloca o horário aqui, ó, das as até as, tá, né? Então, por aí vai. Então, no máximo 6 horas por dia. Então, você vai ter que construir seus relatórios diários, levando em consideração essa informação aqui. Atividades específicas, né, da administração escolar, análise de documentos, né, você pode perguntar para o secretário da escola, ou a secretária da escola, como que funciona isso. Ele provavelmente vai te levar em locais como, por exemplo, o arquivo morto, que você vai ver fichas, né, de organização de arquivo morto, como é que se trabalha isso. São informações que você vai levantar, geralmente sendo acompanhado pelo secretário ou a secretária da escola. Então, são coisas que você tem que perguntar, tá? Não adianta achar que ele vai te dizer, não, você tem que ir, ele vai estar autorizado pela direção que te aceitaram fazer estágio, a te acompanhar, e você que vai ter que perguntar isso, né? Você que vai ter que como que se guarda isso, como que se armazena, qual a periodicidade que fica guardado, 10 anos, 5 anos, 15 anos, quanto tempo que o documento fica guardado. Então, conforme o que está aqui, você pergunta e traga essas informações para compor o seu relatório. Entrevista também com o secretário, você vai ter que fazer isso, entrevista com o coordenador ou a coordenadora. Aqui já está um pré, né? Um pré-preenchimento do relatório. Para compor isso, você precisa fazer a entrevista lá ou fazer as perguntas. Tá vendo? Conclusão, emitiram a sua opinião, né, de conclusão sobre a organização da coordenação e por aí vai. Se não me engano, também tem, né? Observação para a secretaria. Emitir sua opinião, né, sobre a organização da secretaria. Você tem que escrever algo. Observações, né, de entrada e saída do aluno, fazer um pequeno relato. Reuniões de pais que você participar, também fazer um pequeno relato. Reuniões de professores, né, que você participar, também fazer um pequeno relato. Reuniões de APM, né,
também fazer um pequeno relato. Reuniões de conselho de classe, também fazer um pequeno relato. Plano de gestão, leitura, apresentar o resumo pessoal dos mesmos. O regimento da escola, depois que você fizer uma análise, uma leitura e uma análise, apresentar também um resumo pessoal. Depois que você participar ou acompanhar o sistema disciplinar na escola, né, que são os documentos, né, você também vai fazer uma leitura e apreciação e apresentar um resumo pessoal seu. O sistema de avaliação e promoção e recuperação da escola também você vai fazer um resumo pessoal seu. O projeto político-pedagógico, né, o PPP, você vai ler e apreciar e fazer um resumo seu, e sempre colocando nesse espaço aqui. Organização de eventos, também é a mesma ideia, né, fazer uma leitura e depois fazer uma apreciação sua, né, um resumo seu. E vai analisar o calendário escolar. Se possível, anexar uma cópia, que nem toda instituição de ensino permite, mas se permitir, você anexa uma cópia naquele momento que nós falamos no início, depois da conclusão do relatório, colocar como anexo. Depois que você escreveu o seu relatório, você inclui lá como sendo ele um anexo. Se a escola permitir que você faça isso, né? Que você tire uma cópia e anexe no relatório. E lógico, né, com todos os documentos normativos, né, você precisa fazer uma conclusão. Então, fazer a análise do estágio, pontos positivos e pontos negativos e escrever aqui. E aqui, depois de feito conclusão, como acabamos de dizer também mais uma vez, né, é aqui que você coloca os anexos, daqui para a frente. Aqui é a ficha de controle de estágio que você vai te acompanhar diariamente, né, o nome do estagiário, o RG seu. É bom você ter várias cópias disso, né, bastante cópias em branco, ou se você quiser rascunhar no caderno seu, num papel seu lá que te acompanhe diariamente, depois transpor para cá, né, nessa ficha. Aí você vai escrever aqui, ó, o dia que você fez o horário, lembra daquelas 6 horas, né? O número de horas, local da atividade, se foi sala de aula, se foi na gestão, se foi na secretaria, se foi no portão da escola, onde que você fez aquele evento. Vai colocar aqui o que você fez na descrição da sumária das atividades. Depois que você construir essas informações, que totalizar lá 100, 100, 100 para dar as 300 horas, o professor que te acompanhou, ele vai assinar aqui, concordando com isso. Ele vai assinar aqui concordando com isso. A dica que eu dou, se você fizer a observação primeiro, faça primeiro as 20 horas de observação de infantil, por exemplo, aqui. Não misture observação, participação, não misture, porque depois vai dar trabalho depois para separar isso e contabilizar, né? Se você fez certo. Então, para a gente ser mais organizado, faça assim, ó, primeira observação, aí você faz as 20 horas aqui, o que você fez, né? Aí o professor vai assinar, depois você vai fazer outra ficha de estágio, de controle de estágio, das 40 horas de participação, você vai colocar aqui também tudo que pede, o professor lá na instituição vai carimbar e assinar as 40 horas, depois você vai fazer mais 40 horas de regência ou participação, e aí vai ser a mesma ideia, aí o professor vai assinar nesse espaço aqui. Então, sempre a dica que eu dou, a orientação que eu dou é sempre nessa ordem, né? 20, 40, 40, façam primeiro a observação, depois façam a participação, depois façam a regência. Não misturem, né? Porque mesmo que totalize 100 horas depois, no final, lógico, né? Mas na hora de analisar ou avaliar o que foi observação, o que foi regência, o que foi participação, fica mais fácil. Se embolar o meio de campo aqui, pode levar mais tempo, né? Para te dar a devolutiva depois. Então, para facilitar para a análise depois da entrega do relatório, façam dessa forma, né? Façam separados. Então, essa é a parte do manual, né? Aqui eu trouxe um modelo já preenchido por mim, né? Só para vocês terem uma noção, já um relatório modelo, né, já pronto, como que ele ficaria, né? Ou como que ele ficará depois de feito, ele vai ficar assim, ó. Essa é a capa, tá vendo? O seu nome vai aparecer aqui, vai explicar aqui, é um relatório de estágio em pedagogia, o ano que foi feito, né? Padrão, né? Isso aqui é a norma BNT. Então a capa, a folha, né? A folha de rosto vai aparecer aqui, vai estar aqui escrito que é estágio apresentado
como requisito parcial a obtenção do grau de licenciatura em pedagogia, sob orientação, no caso eu coloquei meu nome aqui, né? Professor Marcos Roberto Santos. Então aqui é a folha de rosto. Aqui já é a ordem, conforme está no manual, como que deve estar o relatório. Primeiro vem aquela ficha, lembra da ficha? Assinada e datada pelo diretor. Então essa ficha tem que aparecer aqui, já preenchida, né? Eu coloquei aqui as informações de uma escola, né? Para vocês verem. Aqui já é a caracterização da escola com as informações levantadas, tá vendo? A educação infantil tem 5 salas, 174 alunos, ensino fundamental 1, 2, já foi levantada essas informações, a estrutura física do prédio também, sim, não razoavelmente, está tudo preenchido aqui, tá vendo? Aqui já é um modelo de um relatório pronto, pronto para ser entregue ou praticamente aprovado, né? Então tá aqui os equipamentos que a escola tem, e essas perguntas, né, essas informações já estão no manual lá, tá? É só resgatar o manual depois e ver o que se pede da administração da escola. Então aqui é a estrutura da escola, né? Aqui é a estrutura da escola. Então é o primeiro que tem que aparecer. Depois é o relatório propriamente dito, né? Que é o seu relato de como que foi a sua participação como estagiário na instituição. Então tá aqui, ó. O estágio foi realizado na escola tal, o bairro, a comunidade, a maioria das famílias são desestruturadas. Em relação à equipe técnico-pedagógica, esta elabora um cronograma para que os docentes consigam garantir, né, o seu trabalho acadêmico, fundamentada na LDB. Então é um relato, está sendo relatado algo aqui. E escreveu algo, então fez a parte do relatório. Aqui já é o relatório do estágio propriamente dito. Lembra que eu falei que se você faça, né, separado, primeira observação, depois regência, né? Aqui eu coloquei 20 horas, mas lembre-se que são 6 horas, tá? É só um modelo, é só um exemplo para você aqui. Lembre-se que são 6 horas que deve aparecer aqui diariamente. Então você vai fazer aqui, ó. Então vim para 20 horas aqui, né, que é a observação, 40 horas que é a participação e 40 horas que é a regência, tá vendo? Então você fez aqui o relatório, foi embora. E a mesma ideia, né, para o infantil, fundamental e a gestão, a mesma ideia. Então aí é a construção do relatório, tá vendo aqui, ó? E por aí vai. Então, é a mesma ideia. Observe que sempre você assina, tá? Depois de imprimido, você tem que assinar também. Aqui é um modelo de gestão, tá vendo? No caso foi feita uma entrevista, né? Um modelo. Tá vendo? Aqui foi feita uma análise de documento. Aqui foi feita outra entrevista, né, sobre atividades diversas, né? E por aí vai. Então fez o relatório. Aí na sequência, como está lá no manual, a ficha de controle. Lembra que nós falamos que não pode passar de 6 horas, né? Então tá aqui, ó, ficha de controle. Então você vai preencher dessa forma, datado, em ordem, né, cronológica, não misture a data. Como eu coloquei aqui, ó, se você fizer a primeira observação, faça a primeira observação. Se você depois você faça a participação, né, depois você faça, né, a regência e por aí vai. E lembro que depois o professor responsável ele vai assinar aqui, tá? Nessas linhas todas aqui, nenhum pode ficar em branco. E depois, folha por folha, você vai assinar, o diretor da escola também vai assinar, e no caso eu assino aqui depois, sendo responsável pelo estágio aí. Então tá aqui, ó, bem bacana aí. Acho que tá fácil o entendimento, né? E esse é o último passo, né, do relatório propriamente dito aí. Depois de tudo pronto, é só encadernar, imprimir, encadernar, né? E entregar na secretaria e obter o seu protocolo de entrega do estágio aí, para comprovar que foi feito. Então, a média, né, de página por relatório, média de, acho que eu já vi relatório de 25, eu já vi de 35 páginas, então eu vou dizer para vocês que a média é entre 25 e 35 páginas. Não precisa ser exatamente isso, tá? Mas é uma média de quantidade de páginas. Menos do que isso e mais do que isso não é legal. Então, tenta equilibrar a quantidade de páginas para ficar um formulário ou um relatório bem bacana aí. Ok? Eu acho que está fácil, né, de entender. E qualquer coisa é só procurar a gente, que a gente esclarece melhor pessoalmente ou online, né, de forma online aí. Forte abraço.